Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Na benção? Gostaria de compartilhar uma pequena mensagem com os irmãos, a qual Deus tem colocado muito em meu coração. Esse tempo Deus tem nos levado a trabalhar mais para a obra do Senhor, em prol de vidas, né? Que o reino de Deus ele é movido a gente a amar pessoas, e essas pessoas que nós amamos, conhecendo ou não conhecendo, nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor para todos esses nossos irmãos em Cristo Jesus. E muitas das vezes no dia a dia a gente tem se distraído porque simplesmente achamos que viver o Evangelho, semear a palavra do Senhor, é somente dentro de quatro paredes. E quando simplesmente vivemos apenas um culto, seja na segunda, ou seja na quarta, ou seja no domingo, não sei qual é os dias de culto da sua igreja, mas isso me leva a pensar: o que nós temos feito fora daquele ambiente de quatro paredes? Porque o ambiente de quatro paredes, onde nós nos encontramos com nossos irmãos, nos reunimos para cultuar e engrandecer o nome de Cristo Jesus, é muito bonito, irmãos. Mas muitas das vezes ali são pessoas que nós já conhecemos, pessoas que nós já convivemos, pessoas que nós temos intimidade. Claro que também vai entrando pessoas que nós não conhecemos, mas no decorrer daquela caminhada a gente aprende a amar mais aquelas pessoas, conhecer ela, e aquelas pessoas viram íntima de nós. Mas o Evangelho de Deus não se trata só disso. O Evangelho de Deus se trata da gente levar a mensagem do Senhor aos quatro cantos da terra. E quando a gente se atenta a essa questão, a gente lembra que para a gente fazer isso nós vamos lidar com pessoas que nós não conhecemos. Muitas das vezes nós vamos lidar com pessoas que nós temos raiva, não amamos. Muitas das vezes nós vamos ter que lidar com pessoas de um nível maior, de uma classe mais simples. Mas não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz, o reino de Deus não faz acepção de pessoas. Mas temos que levar o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus, para todas essas pessoas, sejam ricas, sejam pobres, sejam pessoas que têm uma vida estabilizada, ou seja, pessoas que moram hoje na rua. O Evangelho do Senhor, ela tem que alcançar todas essas vidas. Mas, irmão David, será que hoje no mundo todo mundo já não conhece sobre Cristo? Irmãos, eu acredito que ainda tem algumas pessoas que não conhecem, que não ouviu falar. E acredito que muitas conhecem, muitas ouviram falar, mas da forma errada, da forma distorcida. E não podemos julgar se uma pessoa dessa talvez vá falar de Cristo Jesus de uma forma errada, porque elas aprenderam errado. É o que tem feito muito hoje as pessoas. Tem pregado a Bíblia totalmente distorcida do que é a palavra verdadeiramente. Isso nos entristece como cristão.
Porque Cristo, desde o tempo dele, nos ensinou os seus discípulos, que os seus discípulos levaram a verdadeira palavra em todo o tempo que eles estiveram vivos. Eles não distorceram a palavra. A palavra vem sido distorcida no decorrer do tempo. Então hoje muitos conhecem Cristo Jesus de uma forma errônea, a qual é totalmente diferente que a Bíblia nos traz. E algumas, acredito eu, no meu ponto de vista, que ainda não conhecem. Então, desde lá de trás, Deus, Jesus Cristo, após a ressurreição dele, após ele subir aos céus, ele nos deixou essa missão. E quando nós nos deparamos com essa missão que Jesus nos deixou, nós começamos a entender que a forma que nós devemos semear a palavra de Deus não está ligado só no dia de culto. Vamos ler aqui uma passagem que está escrito em Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora vamos ler o 16 e o 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus Cristo, antes dele subir aos céus, depois da ressurreição dele, ele nos deixou essa missão. E essa missão, irmãos, ela abrange a todos nós. Ele não estava falando dessa missão somente para os discípulos dele daquela época, que estavam presentes com Deus, com Jesus Cristo. Mas a gente traz essa passagem para o nosso contexto atual, porque a Bíblia é um manual de vida. Então tudo que nós lemos aqui são experiências que Cristo Jesus, através dos discípulos, entre outras pessoas, nos deixou para que nós possamos viver nossa vida dentro do Evangelho. Então esse ide, Deus nos deu a missão para todos nós. Temos que viver isso que Cristo nos deixou, temos que trazer para o nosso contexto atual. Mas muitas das vezes, irmãos, hoje as igrejas não têm vivido esse ide do Senhor. As igrejas não têm feito isso. As pessoas não têm entendido essa passagem que Deus deixou sobre nós. E além de Deus ter nos dado essa missão de fazer o ide, Ele ainda nos deu autoridade sobre isso. Ele ainda nos capacitou, que na passagem aqui diz: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se você crer no nome de Jesus Cristo, a missão foi dada a você e o poder e a autoridade também. Então, no decorrer desse caminho seu, desse caminhada trazendo a palavra de Deus, trazendo conhecimento, nós vamos lidar com pessoas, com situações a qual o nosso próprio eu, nós próprios, sem o poder e a autoridade de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos avançar. Então, além de Deus ter nos chamado para fazer esse ide, Ele também traz poder e autoridade para nós que cremos no nome dEle. E assim nós conseguimos fazer o ide do Senhor da forma correta. E hoje muitas pessoas, muitas igrejas, porque assim,
como esse id foi para todos nós, pessoas, também podemos colocar no quesito igreja, templo. Porque uma igreja, templo, tem que viver o id do Senhor, tem que direcionar os seus membros a esta palavra. Porque não é especificamente, irmãos, só para uma pessoa, 2, 3, 4, 5, mas toda igreja, todas as pessoas têm que viver essa palavra. Porque através de nós, vidas serão alcançadas. Através de nós, vidas serão alcançadas. E se hoje nós entendemos a palavra de Deus, se hoje nós vivemos dentro da palavra de Deus, se hoje nós somos cristãos incorruptíveis, não negociamos o evangelho, nós conseguiremos levar a palavra verdadeira para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que conheceram da forma errada. Irmãos, o chamado ao evangelismo, irmãos, é algo grandioso, irmãos. É algo grandioso, irmãos. Porque se nós entramos nessa palavra de coração, se nós entendemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai queimar em nosso coração a necessidade de buscar mais vidas para o reino de Deus, irmãos. Olha quantas vidas estão sendo perdidas, irmãos. Olha quantas vidas estão sendo ceifadas pelo diabo, irmãos. E muitas das vezes essas vidas, irmãos, a palavra do Senhor da forma correta ainda não chegou até elas. Não alcançou elas. E muitas dessas vidas, às vezes, irmãos, têm perecido sem a salvação, sem ter tido um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo Jesus. Porque nós temos negligenciado essa passagem. Mas como, irmão Deus, simplesmente só vivendo dias de culto. E o evangelho de Jesus, irmãos, não é só viver dia de cultos, irmãos. O evangelho de Jesus é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo e volta na segunda de novo. Não pode parar, irmãos. As distrações desse mundo, a sua correria do dia a dia, os seus compromissos, isso não pode inibir o chamado que Deus tem na sua vida, de alcançar vidas, de levar a palavra para outras pessoas, de conduzir o amor de Cristo Jesus através da sua vida. Nós não podemos, irmãos, não podemos deixar de ser esse tipo de cristão. Não podemos ser um cristão que vive só no automático, irmãos. Não podemos só ser um cristão de, eu já faço isso, eu já cumpro isso, tá beleza, tá na benção, já fiz meu compromisso. O evangelho de Cristo Jesus não se trata disso. Se você vive dessa forma, se você pensa dessa forma, você está vivendo de forma errada. Porque, irmãos, se nós não começarmos a, através de nós, gerar outras vidas, estamos vivendo um evangelho errado. Como nós temos feito isso, irmãos, hoje? Temos se preparado, irmãos? Temos se preparado? Porque até mesmo para a gente começar a vivenciar essa palavra e fazer o id do Senhor, é necessário que nós venhamos também nos preparar. Porque senão simplesmente, irmãos, nós só vamos falar aquilo que nós não conhecemos. Vamos falar aquilo que nós ainda não estudamos. Aí as pessoas vão acabar nos comparando como outras pessoas, igual tem sido hoje, tem levado a palavra errada.
a toda a população. Então, essa passagem, irmãos, ela é para todos, mas começa a partir de você. Você entendeu, seu coração queimou, vai e faça a obra de Jesus Cristo. Nós que trabalhamos na seara do Senhor, teremos galardões quando estivermos junto com o nosso Deus. Mas enquanto ainda estamos na terra, devemos semear, devemos levar a palavra de Deus a toda criatura. E isso é fazer o ID do Senhor, proclamar o nome de Cristo Jesus a todas as nações. Queria ler outra passagem para vocês que está escrito em Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 19. Aleluia, Deus. Mateus 28, capítulo 19. Aleluia, Deus.